Glória a Deus. Os irmãos estão desanimados, irmãos? Não, glória a Deus não. Vocês tomaram café hoje não? Eu não tomei. É verdade. Estava dormindo. Eu virei coruja, irmãos. Eu durmo de dia e fico a noite acordado. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Versículo 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, oitavo pregoeiro da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, vendo e ouvindo as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Vou fazer algumas perguntas simples para os irmãos. Haverá um arrebatamento da igreja? Quem crê? Eu creio. Eu acredito que haverá um arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Mas quando vai ser esse arrebatamento? Vai ser antes da grande tribulação, durante ou depois da tribulação? O que os irmãos acham? Acho que é durante. Durante? Antes? Amém. Uns irmãos acham que é durante, outros que acham que é antes. Então, os que acham que é durante a tribulação, é bom dizer que a gente vai estar debaixo da mão do anticristo, amém? Então a gente vai ver o anticristo, ele vai colocar a marca da besta, vai dominar as nações, vai perseguir a igreja, e a gente vai ver tudo isso. Se acha que é depois, é assim, haverá o anticristo, ele vai fazer a bagunça dele, só que Jesus vai derramar o julgamento dos selos, da taça, das trombetas, e depois de tudo isso, quando o anticristo cercar a cidade de Jerusalém, o próprio Jesus vai aparecer, vai prender tanto o falso profeta quanto o anticristo diretamente lá no lago de fogo, e vai prender também o diabo por 1000 anos, e aí sim seria arrebatado. Os que creem antes é o seguinte, que antes de ter esse domínio, que apareça 10 grandes nações e o anticristo, aí o Senhor leva a igreja, mas coisa assim, pouquíssimo antes, coisa assim, talvez de dias, de meses, Jesus vai levar a igreja para que a igreja não participe deste domínio, amém? Amém? Vamos lá, muitas pessoas, por exemplo, vamos pensar assim, crê que a gente vai passar pela tribulação, pelo menos pelo começo dela. E qual que é a argumentação deles? Que os que creem no arrebatamento antes da tribulação são covardes. Eu quero perguntar, os irmãos que creem que haverá um arrebatamento antes da tribulação, é uma atitude de covardia ou não? Não? Por que não? Está com medo de Cristo? Está com medo de ser perseguido? Está com medo de ser preso? Está com medo de ser morto por causa do Evangelho? Por que não é uma atitude de covardia? Tipo assim, haverá um governo mundial, eles vão mandar na gente, eles vão prender, mas eu estou sossegado porque eu vou ser arrebatado. Então para mim não tem problema nenhum. Não é uma atitude conformista, não é uma atitude assim, que denota uma covardia. Tipo assim, não tem problema, eu não vou participar disso, então o mundo pode acontecer o que for. Não denota covardia? Os irmãos não acham isso? Não, de maneira alguma? Amém. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu responder. Eu creio que haverá um arrebatamento, e que esse arrebatamento vai ser antes da tribulação, não vai ser durante nem depois. E eu não creio que seja uma atitude covarde. Mas agora vamos para a palavra de Deus, porque eu creio nisso. Porque como acabamos de ler, Pedro, ele falou o seguinte,
que o Senhor sabe livrar o justo e o piedoso do tempo da tentação. Nós temos exemplos na Bíblia, na palavra de Deus, que coisas horríveis aconteceram no mundo. Nós lemos aqui em Gênesis capítulo 18, versículo 23, dizendo assim: e chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos naquela cidade, destruí-lo-ás também na cidade, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? E disse o Senhor: se eu achar 50 justos em Sodoma, dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Vamos entender uma coisa: Abraão não tinha Bíblia, amém? Amém. No tempo de Abraão, se fosse para ter Bíblia, era para ter até o capítulo 12 de Gênesis, então não valia, né? Porque do capítulo 12 ao capítulo 25 é a história dele, então não tinha como ter Bíblia na época dele. Mas como ele sabia que Deus não castigava o ímpio com o justo? Da onde ele aprendeu isso? Ele aprendeu com seus avós, com Noé, com Sem. Na época, Sem estava vivo. Sem ainda estava vivo. Na época, para falar a verdade, até a época de Jacó, Sem ainda estava vivo. Ele morreu com 930 anos, mais ou menos. E ele entrou na arca, ele tinha por volta de 150 anos. Ele era novo quando entrou na arca. E ele morreu 800 anos depois. E estava vivo ainda. Então, a família de Abraão tinha contato com a família de Noé. E tinha contato com a família de Sem. Porque de Sem que veio os hebreus, que veio a família de Abraão. Eles tinham contato com ele. E com certeza, Noé passou, Sem vindo aquilo, passou para os seus netos, para os seus bisnetos, e Abraão aprendeu. Falou: não, o que eu aprendi é o seguinte, que houve um grande castigo sobre a terra, houve um grande dilúvio sobre a terra, mas o meu avô, o meu bisavô, tataravô, Noé, que era um homem de Deus, e a sua família, o Senhor poupou, porque a terra era má, mas o meu avô era homem de Deus, e o Senhor poupou. Então não é justo o Senhor matar o ímpio com o piedoso. Ele aprendeu assim. E que Deus respondeu: é verdade. Se eu achar 50 justos na cidade, eu vou poupar a cidade. Mas o que aconteceu? Não havia nem 10 justos na cidade. Abraão foi até 10 justos. E Deus achou com muita boa vontade um, que foi Ló. Porque falar que as filhas dele eram justas e a mulher também não dá, né? Achou um justo, apenas Ló. Tanto que o próprio Pedro falou que Ló, que era justo, vivia naquela cidade, afligia a sua alma. Não pode dizer que as suas filhas que cometeram incesto eram moças justas. E a sua mulher que ficou tristinha porque a cidade foi destruída e olhou para trás, era uma pessoa justa? Não era. Só tinha Ló. E o que aconteceu? Ló foi poupado. Amém? Amém. Então, irmãos, eu tenho a segurança da parte de Deus, que quando Deus faz algo que vai pesar a mão sobre aqueles que habitam sobre a terra, da parte de Deus, da parte do homem não. Quando Deus quer castigar o homem, quer castigar a terra, a humanidade, derramar a sua ira, eu tenho na Bíblia o exemplo de Ló, o exemplo de Noé, e eu posso ficar aliviado que o meu Deus não vai derramar a sua ira sobre mim. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque Ele sabe, o povo dele não pode passar as mesmas coisas do que aqueles que blasfemam, que zombam. É como diz a Bíblia: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta com os escarnecedores.
é feliz, porque neste momento você não vai passar pela mão de Deus, não vai passar pela ira de Deus. E temos que entender como o que diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: e esperade dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Haverá uma ira sobre este mundo. Este mundo padecerá da ira de Deus. Aonde está isso? Está em Apocalipse, capítulo 6, dos versículos 16 e 17. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Também em Apocalipse, alguns versículos, o capítulo 15 principalmente, diz assim, capítulo 15, versículo 1: e vi no céu ainda um outro sinal, grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. Ou seja, o capítulo 6 de Apocalipse começa o julgamento dos selos. Eu vi o céu e abri o primeiro selo, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, e foi-lhe dado um arco e uma coroa para vencer e ser vencedor. Aí vi um outro cavalo que era vermelho, e foi dado para ele tirar a paz da terra. Então, são os selos. Quando os selos começam a ser abertos, começa a ira de Deus. A ira de Deus começa, porque Deus começa a trazer a fome, começa a trazer a guerra, começa a trazer a morte, e também começa a trazer a peste. Começa com a abertura dos selos. É a fome, a peste, a fome e a morte. Essas 3 coisas andam juntos. Primeiro vem o anticristo, que é o homem do cavalo branco, e depois ele traz sobre si a peste, a fome e a morte. Essas 3 coisas vêm junto. E aí começa a ira de Deus. Quando ela termina? No julgamento das taças, que são os últimos julgamentos. É aonde Deus vai julgar a Babilônia. É aonde o céu vai ser solto aqueles bichos da terra lá, que a pessoa vai buscar a morte e não consegue. São os últimos, porque são 3 tipos de juízo sobre a terra: o dos selos, o das trombetas e os das taças. E os das taças é a última parte da ira de Deus, os últimos castigos, e cada um deles são 7 castigos, cada um tem 7, e os últimos 7 são das taças. Começa com selos e termina com as taças. Mas quer dizer, esse vai ser o tempo da ira de Deus, o tempo ao qual haverá o domínio do anticristo, do falso profeta, dos 10 reinos, ao qual as 7 cabeças que são representadas no anticristo irão dominar sobre a face da terra. Não é apenas o momento do domínio de Satanás, não é apenas o momento de um homem que irá dominar a terra, irá colocar um chip na nossa mão direita, na minha não, pelo amor de Deus, vai colocar na mão direita desse povo aí que não crê em Jesus, ou na testa. Não é apenas isso. E quem não pode comprar ou vender, quem não tiver essa marca, esse selo que tem o número dele, 666. Não é só isso. É o tempo ao qual Deus irá derramar sua ira. É o tempo ao qual o sol irá se escurecer. É o tempo que as estrelas cairão do céu. Na palavra de Deus, no capítulo 6 de Apocalipse, os últimos versículos, diz assim: e eu vi que o céu foi enrolado como um pergaminho. Aí o irmão me fala: mas como o céu vai ser enrolado como um pergaminho? Irmão, não quero nem saber, mas vai ser. Meu Deus. Eu não quero estar aqui para ver, sabia? Eu não quero estar aqui para ver. Ô irmão, mas como vai cair a estrela do céu se o sol é 3 milhões de vezes maior do que a terra? E o sol nem é a maior estrela que há no universo.
como vai cair estrela do céu aqui na terra? Não vai sobrar nada. Eu falei, não sei, irmão, não quero saber. Mas vai cair estrela do céu. Irmão, como a lua vai escurecer se a lua não dá luz? Ela vai escurecer. E o sol vai se tornar em sangue, o sol vai se escurecer. Essas coisas vão acontecer. Você crê? Amém, Deus, aleluia. Mas eu não quero ver. Eu não quero pagar para ver. Né, que eu vou fazer assim, não quero ser Tomé, não, eu quero ver. Não, eu não quero ver. Eu não quero saber. Isso vai acontecer, eu creio pela fé que irá acontecer todas as coisas que estão na palavra de Deus. A Bíblia diz que irá cair uma bola de fogo lá do céu, e irá ferir as águas da terra, e elas se tornarão em absinto. Olha, irmãos, eu não sou cachaceiro, amém? Mas eu vou explicar. A pior cachaça que tem no mundo é o absinto, que ela é 95% álcool. Tem gente que toma e morre. E a Bíblia diz que as águas da terra se tornarão em absinto. Meu Deus, Senhor, misericórdia. De tão amargas que elas serão. Tão amargas. As pessoas não irão conseguir beber a água da terra. A Bíblia diz que os peixes irão morrer, porque uma grande estrela cairá no mar, e vai 1/3 dos navios irão afundar, e os peixes morrerão. Os irmãos sabem que hoje em dia que o comércio mundial não é mais feito por caminhões e por trens, é feito por navios. Sai lá da China, sai do Japão, sai de Singapura, sai do Vietnã, sai do Camboja, porque lá é baratinho, né? A mão de obra lá é quase escrava. Então tudo é fabricado lá e traz de navio pelos países aqui do Ocidente, para o Brasil, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa. E é tudo por lá, é lá que está as coisas sendo fabricadas, e quem traz são aqueles contêineres, aqueles navios, dá até medo de olhar, eles que trazem. E a Bíblia diz que 1/3 deles irão se afundar no mar. A palavra do Senhor diz que cairá saraivas de gelos, aquelas botas de gelos, de 20 quilos, granizo de 20 quilos. 1 talento de peso, 20 quilos. 20 quilos de granizo. O que cai sobre nós é desse tamanhozinho, né? Quando cai um pouquinho maior já dá medo, né? Agora imagina umas bolotonas desse tamanho de 20 quilos. Se cair na sua cabeça, massa. Você vai virar pastel, vai virar pizza. E vai acontecer. Você quer pagar para ver? Eu não quero. Agora, o meu medo é o anticristo. O meu medo é que o anticristo vai proibir eu de pregar a palavra. O meu medo é que ele vai me prender, que ele vai me proibir de comprar e de vender. Não, o meu medo é da ira de Deus. O meu medo é participar do castigo de Deus sobre a terra. Então eu não estou com medo do anticristo, eu tenho medo do Senhor. Aleluia, Deus. Eu não tenho medo do falso profeta. Eu tenho medo da ira de Deus e do Cordeiro. Deus, aleluia. E ela vai cair sobre a face da terra. Deus, aleluia. Agora, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele pode descansar. Ele pode realmente se regozijar no Senhor, que ele não passará por isso, porque o justo não pode sofrer como o ímpio. O justo não pode passar pelo castigo que o ímpio tem que passar, porque o Senhor não permite isso. Ele nunca fez isso e ele não irá fazer isso. Alegre o teu coração. Aleluia, Pai. Não fica com medo. Mas também eu te digo, se está meio lá e meio cá, se firma. Se não sabe se é ser crente ou não, se firma. Aleluia, Deus. Se está vendo que vai acontecer, não sabe se vai se firmar, se vai fazer a vontade de Deus, se firma. Porque vai chegar o dia da ira de Deus, vai cair sobre a terra. Aleluia. E que você esteja contado no livro da vida para ouvir a trombeta de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Pai.
Eu não quero ver estrela caindo. Eu não quero ver o mar se tornar em sangue. Eu não quero beber água com gosto de absinto. Eu não quero ver grandes terremotos. Eu não quero saber de anticristo que faz uma imagem falar. Eu não quero ver o sol se escurecer, a lua se tornar em sangue. Eu não quero contemplar a escuridão que haverá sobre a terra. Eu não quero ver nada disso, mas eu quero ver a trombeta soar. Eu quero ouvir a voz de arcanjo. E tem que ser crente. Você tem que ser salvo. Você tem que mudar a sua vida. Você tem que mudar o seu coração. Você tem que ser nova criatura. Você tem que ser convertido. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter carro, não adianta ter fama, não adianta ser conhecido, mas se não tiver o nome escrito no livro da Bíblia, a Bíblia diz até mais claramente: não adianta nem expulsar demônio e não ter o nome escrito no livro da vida. Santo é Jesus, aleluia. Vamos nos converter, irmãos, vamos orar mais. Se nós não oramos, vamos orar. Que desprezo é esse com a oração? Que desprezo é esse com a palavra de Deus? Vamos parar de fazer a nossa vontade. Vamos parar de fazer um Deus que nos convém. Ah, meu Deus, vai me perdoar. Ah, meu Deus, vai ligar para isso não. Houve um dia que alguém evangélico estava por se separar do seu marido e disse ao seu esposo, mas graças a Deus não se separou, graças a Deus, mas chegou na decisão de separar. Isso já faz muitos anos. Chegou para o seu esposo e falou assim: a gente não deu certo, vamos nos separar, e Deus não vai nos mandar para o inferno não. É besteira. Deus não vai mandar para o inferno por causa disso não, isso é besteira. Assim, eu queria saber que Bíblia tirou isso. Na minha não está. Ah, mas eu sei que eu leio Bíblia de 1653. Tá certo. Que a minha esposa vai ler e fala: tira isso aqui. Eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Tira essa Bíblia daqui. Tá bom. Aí põe uma mais moderna. Mas muda assim a gramática muda, né? As palavras, algumas são muito arcaicas, mas o sentido é o mesmo. A palavra não mudou. Mudou algumas palavras, porque tem palavra que não se usa mais. Entonces. Quem fala entonces aqui? Ninguém fala entonces, né? Você fala então. Você não fala entonces. Mas antigamente era entonces. Então as palavras mudam, mas o sentido do entonces e do então é o mesmo. Amém? Amém. A minha Bíblia diz que Deus odeia a separação. Aleluia. A minha Bíblia diz que Deus odeia o repúdio. Aleluia. A minha Bíblia diz assim: que aquele que casa com a repudiada comete adultério, e a repudiada que casa também adultera. É coisa séria. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino do céu. Aleluia, Deus. Não é quem adulterou, quem fornicou, quem foi feiticeiro, quem roubou, é quem está na prática do pecado. E se a pessoa se separa sem um motivo de prostituição e casa com uma outra pessoa, comete adultério, vai morrer no adultério e vai para o inferno. Isso é coisa séria. Ser crente é coisa séria, não é brincadeira. Glória a Deus. Se você acha que é brincadeira, está na casa de Deus, procura um lugar onde tem globo, procura um lugar onde tem luz, onde tem fumaça, mas na casa de Deus é lugar de crente fiel, é de que tem o joelho calejado, é de que tem a alma, que tem sede de buscar o Deus vivo. Aleluia. E não é quem quer simplesmente passar tempo. Não é simplesmente quem quer ouvir uma palavra. Não é quem quer ouvir simplesmente um bom louvor, uma palavrinha que alegra o seu coração, com música de fundo, com tudo escuro, com aquelas palavras: ai que palavra boa, mas vai te levar para o inferno. Porque não confronta o seu pecado, porque não confronta a sua vida de pecaminosa, porque não faz você ser uma nova criatura, apenas te alegra, apenas te engana. É autoajuda, mas não é ajuda do alto. Glória a Deus. Oh, Jesus, aleluia, Pai. Você quer ir para o céu? Jesus, aleluia.
Eu quero ir para o céu. Aleluia, Deus. Que eu ore mais, que eu jejue mais, que eu leia a palavra, que eu obedeça, que eu evangelize, que eu vigie, que eu vigie meus pensamentos, que eu vigie minhas palavras, que eu vigie os meus atos, que eu aprenda a amar o meu irmão. Aí você não vai passar pela tribulação. E não é porque você não é um covarde, é porque você é um salvo. Glória a Deus. Aleluia. Não é porque você é um covarde, porque Deus te justificou. Aleluia. E se nós fomos justificados por Deus, quem é o homem para falar que eu não sou justo? É Deus, aleluia. Se Deus falou que eu sou justo, quem é o homem para falar que eu não sou justo? Por isso que dizem, o justo não se justifica, pois quem nos justifica é Deus. Aleluia. Eu não sou justo pelas minhas obras, eu sou justo pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque pelas minhas obras, irmãos, eu falho. Se alguém, sei lá, eu estou num dia mal, alguém me fecha no trânsito, eu só não xingo de santo, né? Fala, seu santo, eu xinguei de tudo, pronto. Né? Acontece alguma coisa ruim, fico nervoso. Acontece. Nós somos falhos, somos pecadores. Mas um pecador remido, ele tem vergonha na cara e pede perdão. Glória a Um Deus. pecador remido, ele sabe que ele tem falhas, que ele precisa melhorar, que ele sabe que ele tem que ter uma vida com Deus, Aleluia. que tem que dar bom testemunho. Glória a Deus. Aleluia. Você vem para a igreja, mas é igual ao mundo, vai ficar no mundo, porque é igual. Irmãos, Grande Deus. Aleluia. a trombeta de Deus soará. Oh, Jesus, aleluia, Pai. Jesus está voltando. Aleluia, Pai. Não há mais tempo de cochear em dois pensamentos, se nós iremos servir a Deus ou servir ao mundo. Não há mais tempo. Não tem mais muito o que fazer. Irmãos, os que dominam este mundo já determinaram como vai ser esse mundo. E eu vi, esse mundo é tenebroso. O mundo deles é horrível. O mundo deles é de 30% da população em desemprego, vivendo de Bolsa Família. O desemprego hoje do Brasil é de 14%. 14%. Já está essa calamidade toda. Mas eles sabem que o desemprego será de 30% da população e haverá uma renda universal, porque parte da população não vai achar emprego, ainda que procure, não vai achar, não vai ter emprego, irmãos. Teve esse coronavírus aí, os ricos ficaram pobres. Não. O senhor Elon Musk ficou mais rico ainda. O senhor Jeff Bezos, dono da Amazon, aquele site que você compra livros, bugiganga, até eu comprei, para falar a verdade, que é barato. Ele ficou mais rico ainda. O senhor Bill Gates, está mais rico ainda, porque ele faz vacina ainda por cima. Além de fazer aquela porcaria do Windows, ele faz a vacina ainda. Está mais rico, porque estão comprando a vacina dele. O senhor Warren Buffett está mais rico ainda. O dono do iFood, mais rico. O dono do Mercado Livre, mais rico. Todo mundo que era bilionário está mais rico ainda. Quem está pobre é quem tinha seu pequeno comércio, é quem trabalhava na rua, que tinha o seu buffet, trabalhava com eventos. Esse está pobre. Esse aí acabou. Ou está gastando as últimas economias, esperando quando normalizar as coisas. Agora, os bilionários estão cada vez mais bilionários. A coisa está feia. A coisa está extremamente feia. Você entendeu o que eu falei? 30% da população ativa não vai ter emprego, não vai conseguir. Por quê? Porque não vai saber arrumar robô, não vai saber trabalhar com automação. Você sabia que os carros daqui... Na semana passada, um carro saiu dos Estados Unidos e estacionou no pátio da Fiat, lá em Belo Horizonte. Adivinha quantas pessoas dirigiram de lá para cá? Da fábrica da Tesla até aqui em Belo Horizonte? Nenhuma. O carro chegou aqui sozinho.
não vai precisar ter mais motorista. Vocês entenderam a seriedade da coisa? Hoje, quando dá algum problema, precisa de um ser humano olhar e ver o problema e resolver. Eu trabalho com sistemas automáticos. A maioria dos problemas, a máquina vê o problema, a máquina manda o chamado, a máquina às vezes até tenta resolver sozinho o problema. Aí quando ela não consegue resolver, ela avisa um humano para o humano resolver. Mas antigamente dava o problema, alguém tinha que ver, alguém tinha que chamar outra pessoa para aquela pessoa ver. Hoje o intermediário não existe mais. O mundo vai ser muito ruim. Meu Deus, misericórdia, Pai. Mas se você fazer a vontade do Senhor, o Senhor vai te guardar. Eu creio. Se você fazer a vontade de Deus, o Senhor não vai permitir que o mal chegue na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Lembra de Moisés? O que aconteceu? O mal iria chegar sobre toda a terra do Egito. Toda a terra do Egito, o primogênito dos animais, do faraó, até do servo, iria morrer. Mas tinha uma condição: se colocasse nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, o anjo não mataria. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, vamos lavar a nossa vestidura no sangue do cordeiro, porque o mal vai vir, irmãos. E Jesus não vai ligar se você tem carteirinha 30 anos de crente. Jesus não vai olhar se você é assembleano, batista, se você é metodista, se você é de igreja de fundo de quintal. Jesus não vai olhar se você é pastor, pregador, cantor. Jesus não vai olhar a sua roupa, não vai olhar a sua conta corrente, não vai olhar se você é pobre, se você é rico. Ele vai olhar se você é salvo ou não. Se você lavou as vestiduras no sangue do cordeiro. Se você é crente, se você é cristão de verdade, se você está fazendo a vontade dele, se você espera novos céus e nova terra. E como que é isso, meu Marcelo? Como Deus vai saber se eu sou salvo ou não? Tem um salmo muito bonito, tem até uma música que diz um hino que fala sobre esse salmo. Assim como a corça anseia por água, e como terra seca depende da chuva, assim anseia minha alma por ti, ó Deus, meu Deus. Aleluia. Eu não sou do sertão, amém, irmãos? A gente só vê imagem. Aí vê aquela terra toda rachada. A Bíblia, como a Bíblia diz, aquela terra anseia por água. E a corça, ela só anda correndo, né? Só fica pulando a coitada, né? Ela não anda devagarzinho. Ela só pula o tempo todo. Então, se ela estiver numa terra seca, ela começa a ficar desesperada por água. Ela precisa de água. Desesperadamente precisa de água. E quando ela sente aquele cheiro de água, ela corre ainda mais, mesmo quase morrendo de sede, e bebe aquela água. É assim que a sua alma precisa de Deus. Glória a Deus. Desespero. O desespero de conhecer o Deus vivo. O desespero de ter um encontro com Deus. O desespero igual de Jacó. Aleluia, Pai. O desespero igual de Jacó, que achava que o irmão dele ia matar ele. O desespero de Jacó, que achou que Esaú estava com um exército para matar ele e a família dele. Aí ele foi falar com Deus, aí ele dobrou o joelho, aí ele brigou com o anjo, aí ele falou, eu não te largo enquanto você não me abençoar. É assim que se serve a Deus. É assim que você vai ter a certeza que você vai para o céu. Não é porque está aqui hoje não. Não é porque hoje você se trocou e veio para a igreja. É porque você tem sede de Deus. Glória a Deus. Aquela sede, sabe? Que quando você está correndo, sabe? Está correndo na esteira, na rua. Aí você está doido para beber uma água. É assim que tem que estar o nosso coração para com Deus.
sedentos. Assim, eu não vejo a hora de chegar na casa do meu Deus e adorar. Eu não vejo a hora de chegar no meu quarto, dobrar os meus joelhos e falar com meu Deus. Eu não vejo a hora de abrir aquela Bíblia abençoada e ler as Escrituras e entender cada palavra. Eu não vejo a hora de dobrar, chegar ao culto da oração e dobrar meus joelhos e falar com meu Deus. Esse é o salvo. E às vezes vai pecar, às vezes vai errar, mas tem sede de Deus. Aleluia. Tem muita, olha, irmãos, não quero nem escandalizar, mas tem muita gente que nunca adulterou, nunca roubou, nunca matou, nunca colocou um cigarro na boca, nunca colocou um pingo de algo na boca, mas vai para o inferno. Sabe por quê? Porque não tem sede de Deus. Vai para a igreja porque é obrigado, porque tem alguma amizade, porque gosta de cantar. Vai para o inferno, mesma coisa. E tem muita gente que não presta. Você olha assim, cheio de pecado, tem seus problemas, mas tem sede de Deus. Vai para o céu, irmãos. Vai para o céu. Porque ninguém é salvo pelas obras, não. É salvo pela fé. Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes, pela fé, ele vai ser purificado. Não é pelas obras. A gente não pode confiar nas nossas obras. Temos que confiar no Senhor. Confiar que a salvação está garantida. Confiar que Ele é poderoso para me purificar e para te purificar. Porque, irmãos, os dias são findos. Os dias sobre a face da terra estão se acabando. O Senhor vai chamar a sua igreja. E eu quero ver você lá. Eu quero ver você dando um abraço em Jesus. Aleluia. Eu quero ver você sentando-se à mesa e recebendo o galardão da parte de Jesus. Ficaria muito feliz, irmão, em você conseguir um bom emprego, conseguir um bom trabalho, trocar de carro, trocar de casa. Vou ficar feliz, irmão. Não tem inveja não, que Deus abençoe, que você prospere sobre a face da terra. Mas eu ficarei muito mais feliz no dia que eu ver você lá no céu. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu vou ficar feliz. Falei, oh, graças a Deus. A palavra que foi pregada não foi vazia. Aleluia. A pregação que saiu daquele púlpito não foi em vão. Aleluia. Porque o irmão e a irmã que ouviu aquela pregação hoje está aqui no céu. Eu não perdi meu tempo. Glória a Deus. Aleluia. Eu não perdi o meu domingo de descanso. Porque foi ouvida a palavra do Senhor e a minha irmã creu, o meu irmão creu, e está aqui no céu, recebendo a coroa da mão de Jesus. E não está lá embaixo passando pela tribulação, não está debaixo da unha do capeta, da mão do anticristo, não está lá passando fome, não está lá vendo as estrelas caindo, não está debaixo de escuridão, de trevas, de terremoto, de tsunamis, porque o mar se levantar-se-á. Não está fugindo de um lugar para o outro, não está dependendo da bondade dos outros para viver, porque não pode comprar, não pode vender, porque não tem a marca do anticristo, não quer ir para o inferno, porque não está sendo preso, não está sendo morto à espada. O meu irmão e minha irmã estão aqui, glorificando o nome de Jesus. Então, irmãos, entendendo sobre o arrebatamento, por que haverá um arrebatamento antes da tribulação? Porque a tribulação é o tempo da ira de Deus. E a ira de Deus foi derramada sobre Sodoma e Gomorra e sobre o tempo de Noé. E o que Deus fez com aqueles homens? Ele livrou aqueles homens. E a palavra de Deus me garante que Ele virá do céu e me livrará da ira vindoura. Ele não vai me livrar do anticristo. Já teve muita gente ruim na terra, irmãos, pelo amor de Deus. Já teve homens como Stalin, como Lenin, Pol Pot, como Hitler, como o rei Leopoldo I da Bélgica, ruim, só homem ruim, misericórdia. E tantos outros, Henrique VIII,
teve cada carniça que já sentou sobre essa terra dos viventes, que matava pessoas como mosca, que não está no gibi. E estamos aqui. Mas o tempo da tribulação, o problema não é o anticristo. O problema é a ira de Deus. E eu, como filho de Deus, eu não sou filho da ira. Eu tenho uma herança. Eu não estou destinado à morte. Eu estou destinado a receber uma herança da parte de Deus. Amém? Os irmãos entenderam? Amém? Amém. Então, em nome de Jesus, graças a Deus, que Deus abençoe os irmãos.